Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, não é? Durante a semana, sei que muita gente trabalha e tem gente que vem de longe. Isso é uma grande honra para mim. Aqui em Portugal é a primeira vez que eu falo para vocês assim pessoalmente, né? E tem sido uma experiência muito boa, muito interessante, com as entrevistas e tal. Foi muito bom e hoje eu vou poder entender um pouco mais aquilo que vocês esperam das coisas que escrevo, das coisas que eu falo. Quem sabe no ano que vem aqui para poder rezar. Dessa vez foi muito corrido, somente para o lançamento do livro. Do livro Você Pode Falar com Deus, esse livro aqui. Eu mostro para eles, tem essa capa aqui. É a nossa edição portuguesa. Você Pode Falar com Deus. Que é o livro onde eu conto um pouco da minha trajetória, da minha vida como místico, né? Como é que eu fui parar à frente do terço, como é que eu fui fazer esse tipo de evangelização. E na segunda parte tem uns princípios gerais. Eu resolvi fazer uma obra geral, uma introdução à questão da oração, como eu rezo. Por quê? As pessoas primeiro que me perguntavam, as pessoas podem falar com Deus ou só quem é um místico, só quem tem algum tipo de dom? Ou então já afirmava, Pedro, eu não posso falar com Deus, só você que pode, então você faz isso para mim, pede isso. E aquilo me incomodava muito, porque todos nós fomos criados por Deus, temos a semente de Deus nos nossos corações. Então, se você tem Deus no seu coração, você pode se comunicar com Ele, claro. Mas precisa de algum intermediário? Não, ninguém precisa de intermediário nenhum. Basta ter um combustível chamado fé. Mas, claro, existem tipos e tipos de oração. A oração simplesmente é um instrumento para a gente se comunicar com Deus, né? Com Deus, com os anjos, com a Virgem Maria. Mas o que eu observei é que é um instrumento que começou a ser usado de uma forma muito burocrática, vamos dizer assim, uma forma mecânica, sem alma, sem o coração, como a gente diz em português, né? Claro. E aí eu reparava que esse tipo de oração realmente não atingia seu objetivo. Uma oração mecânica, uma oração simplesmente para cumprir um papel, aquela coisa assim, não, fiz a minha parte. Por obrigação, como eu via muita gente, infelizmente ainda hoje há, que vai à missa por um dever, sabe aquela coisa? Vou domingo porque é minha obrigação. Isso me causa profunda. O sujeito não vai porque quer rezar, porque quer Deus, não, vou por uma obrigação. Isso me causa uma tristeza profunda. A oração igual. Não, hoje eu já cumpri minha obrigação. Para com Deus eu rezei e é isso. E observei esse, digamos assim, defeito na forma de se rezar. Outra coisa que eu observava é que mesmo aqueles que não se empenhavam muito na oração, ou até se empenhavam, mas obtinham um milagre, obtinham uma graça importante de Deus, não agradeciam. E muitas vezes não agradeciam nem aquilo que tinham no seu dia a dia. E aí, isso me lembrava aquela parábola onde aqueles 11 homens foram curados pelo Senhor Jesus, e somente um voltou para agradecer, e esse que voltou não era nem judeu, e ele se queixa, ele falou, se era um estrangeiro que voltou, quer dizer, cadê meus filhos, né? Deus se compraz, Deus se alegra quando os homens lhe são gratos, por aquilo que têm, por aquilo que são. E eu pensei, eu posso escrever um pouco, claro, para matar a curiosidade deles de como eu fui rezar o terço, alguma coisa da minha vida. Mas, acima de tudo, eu queria dizer para eles como eu rezo. E assim nasceu esse livro. Na primeira parte eu contei, né? Nasci no Rio de Janeiro, nasci numa montanha, na verdade. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem mar e montanha, tudo junto, aquela coisa. E eu nasci na montanha. Eu nasci numa clínica no alto da montanha, na Gávea. Nasci numa quinta-feira, fazia sol. Nasci 12:18, em ponto. E a minha mãe já estava sem paciência nenhuma para ficar no hospital. Ela era uma pessoa impaciente, minha mãe, com todo respeito. E ela já não aguentava mais aquele negócio. Eu já devia estar pesado também. As mulheres sabem como é que é, né? É duro. Mas é só o começo, porque depois que nasce, dá um trabalhão. A minha mãe não imaginou o trabalho que eu fosse dar. Ela achou que eu fosse dar o trabalho que toda criança ia dar.
Um dia minha mãe estava sozinha comigo, meu pai tinha ido trabalhar, meu pai advogado, tinha ido ao centro da cidade trabalhar, nós morávamos nessa época em Copacabana, na praça onde há um metrô hoje, chamado Eugênio Jardim. E a minha mãe disse que eu comecei a passar muito mal, eu tinha 1 mês de idade. A minha mãe disse que no braço dela eu apaguei. Quando ela botou a mão, ela não sentiu batimento cardíaco, não sentiu mais nada. Ela encostava em mim e não tinha respiração. E ela começou a chorar, ficou desesperada. E aí ela desceu com a criança no braço, sozinha, e chorando, e ligou para o meu... Eu tinha ligado para o meu pai, mas meu pai estava no centro da cidade até ele chegar naquela época, e ela chorava, e uma senhora judia a viu com a criança chorando e falou assim: entra no meu carro agora e vamos embora para o hospital. Essa mulher... E era uma senhora judia muito boa, infelizmente hoje já falecida, mas se tornou muito amiga da família, claro, depois desse... E ela que acompanhou minha mãe, não conhecia minha mãe, veja, acompanhou minha mãe para um hospital. Chegando lá, o médico, quando viu a situação, começou a tentar reanimar a criança. Mas chegou a dar uma certa ideia para minha mãe do seguinte: olha, acho melhor a senhora se preparar para o pior, essa criança aqui já não... E falou, já não respira mais. E começou aquela coisa, e minha mãe, desesperada, não conseguia rezar, não conseguia nada. E a mulher disse para ela: reza! Fazer o quê? E aí, de repente, a criança voltou. Eu voltei a respirar e tudo. Quando meu pai chegou no hospital, eu estava vivo. Ele não entendeu nada. Você falou que ele morreu. Não, mas está aqui, ressuscitou? Não tem isso. Isso eu não sei dizer, porque eu era criança, eu não faço a menor ideia se eu morri, ressuscitei, o que aconteceu. E aí ela tomou um susto e falou assim: isso aqui não é normal, tem alguma coisa nessa criança aqui. Pois bem, me colocavam num bercinho no quarto ao lado deles, era um apartamento pequeno. Um belo dia o berço começou a andar. E a criança lá dentro e o berço andando. Minha mãe ouviu aquele barulho e falou: tem alguém mexendo no berço? Quando ela foi ver, o berço se movia. Ficou desesperada, imagina, ela era uma garota, né? Aí ela falou: meu Deus, o que é isso? Imagina a década de 70, 1971. A pessoa vê o berço andar na casa dela, não é uma coisa agradável. E aí ela pensou: mas o que mais pode acontecer? E mais desagradável ainda, a porta do meu quarto, ela sempre batia e abria. Batia e abria. Isso durante anos, tá? Não foi só aí. Eu tenho a lembrança, já maiorzinho, já com 5, 6 anos, da porta bater e abrir e eu ficar muito chateado e ir ao corredor para procurar quem era. Eu não me conformava. Eu falei: não me deixa dormir. Cheguei no corredor, olhava, ninguém. Olhava do outro lado, ninguém. Quando eu saí do corredor, a porta batia atrás de mim. Aí eu tentava entrar, não conseguia. O que eu fazia? Eu era pequeno e ia no quarto da minha mãe, batia na porta da casa. Mãe, eu estou trancado para fora do meu quarto. E a mãe fica virada. Ela tinha medo, mas ela nessas horas, você vê como é que são as mães. Ela fala assim: menino, volta agora e vai dormir, não me interessa, abre essa porta de qualquer maneira e vai dormir. Eu voltava. Aí quando eu botava a mão, abria e voltava. Eu falei: eu não vou mais mexer com a minha mãe, que ela está muito chateada com esse negócio. Deixa bater. E assim foi. Então foram uns momentos assim muito difíceis. Minha mãe procurou por várias religiões, várias situações, para tentar acabar com aquilo que tinha aquele menino. E para um desgosto maior dela e do meu pai, quando eu comecei a falar, eu comecei a profetizar coisas sobre pessoas que iam lá em casa. Então ela fazia um almoço de domingo, chamava os amigos, aí via o menininho lá. Tava tudo indo bem, o menino virava para uma amiga dela e dizia assim: seu pai vai morrer no dia tal. E morria de fato. E aí a minha mãe ficava enlouquecida. Ela falou: não acredito. E aí ela começou em cima de mim. Falou: garoto, nunca mais abre essa boca, senão você está de castigo, você nunca mais vai jogar futebol. Você não vai mais ao Maracanã, não vai jogar futebol. Acabou. Você entendeu? Mãe, e quando você vê, você cala essa boca. Eu não quero ouvir nem a sua voz nessas reuniões. E assim foi. E ela contactou muita gente na época que tinha até renome nessas coisas espirituais. Ninguém deu jeito, não tinha jeito. Além de não ter jeito, tinha um problema. Quando ela saía comigo e eventualmente passava por alguém que era espiritualizado, a pessoa parava para falar para ela sobre mim. E aquilo ela ficava virada. Eu me lembro até do rosto dela, ela é muito bonita, mas ela ficava transformada. Ela pegava: vambora, menino. E, tipo, não vem falar dessas coisas, não vem falar dessas coisas. E... coitada da minha mãe. E aí, essa era a situação que ela passava. E aí ela já falava comigo: se você abrir essa boca, se você guarda pra você. E outra coisa, eu não quero ver nada mexer lá em casa. Eu falei: mãe, não sou eu que mexo, mas eu não quero ver.
E assim era e tal. E aí eu pequeno, fui parar num colégio de padres chamado Santo Agostinho. Nessa época a gente morava no Leblon. E os padres me ensinaram a rezar, não é? Tinha religião todo dia, educação religiosa. E eu rezava muito, papai do céu, não deixa nada mexer, senão eu não vou poder mais jogar futebol. Por algum motivo Deus ouviu a minha oração. Por volta dos meus 7 anos, por aí, as coisas pararam, assim, habitualmente pararam de mexer. Não que não aparecessem coisas estranhas na minha casa, mas isso parou. E como eu já entendia um pouco mais, eu via as coisas e calava a boca. Só se fosse alguma coisa que me movesse muito. E normalmente o que eu fazia? Eu tinha muita confiança no meu avô, pai da minha mãe. Meu avô era militar. E quando ele chegava lá em casa, eu contava para ele, vô, isso. Aí ele ficava pensando o que fazer com aquilo, tal. Não, deixa comigo. E era uma segurança, e a irmã dele também, que era uma senhora muito espiritualizada, que também tinha um dons interessantes. Aí um dia, num almoço desse com a família inteira, aquela coisa de família grande, né? E eu tava lá, não abria minha boca para falar nada. Essa minha tia-avó, que era irmã do meu avô, virou-se para minha mãe e disse assim, você sabe que essa situação, que é uma situação artificial que você criou aqui, isso não vai se manter por muito tempo. Esse menino, ele vai cumprir a missão dele na Terra. É inevitável. Mas minha mãe tinha o maior respeito por ela, tá? Minha mãe teve que engolir. Então minha mãe respirava assim, né? Aquela coisa assim, e falou para ela, ninguém vai poder fazer nada a respeito disso. Isso vai acontecer. E eu olhei para a cara da minha tia-avó espantada, falei, nossa, e agora? Mas pensei aqui comigo, falei, tá louca, não vou fazer nada, porque a situação não é boa, né? Quem sou eu? Eu não. Eu era muito disciplinado, obediente, criado em colégio de padre. Falei, eu nada, vou fazer nada. E assim os anos começaram a se passar. Eu tinha muita dificuldade em dominar esses fenômenos que aconteciam comigo. Tive que ter muita disciplina. E estudei muitas coisas, comecei a ler. Eu era garoto, lia muita coisa sobre espiritualidade, sobre tudo. Falei, como é que eu vou lidar com isso? Porque é uma coisa que me incomodava, né? E alguns fenômenos que eu queria entender melhor e tudo, e perguntava às pessoas, e assim foi. Mas, em respeito aos meus pais, fiquei calado e não dizia mais nada, assim, a não ser que alguém tivesse a permissão da minha mãe, né? Minha mãe dissesse, não, pode falar. Aí eu falava, não é? E assim se passaram os anos. E quando eu tinha por volta dos meus 18 anos, por aí, 17, 18 anos, eu passei a frequentar um grupo de orações para jovens, onde eu tocava. Acho que já viram o terço, sabem, eu toco no terço. Hoje em dia já toco muito mal, naquela época tocava, hoje em dia E tocava e tal, gostava, então me convidavam, poxa, toca as músicas aí, e eu ia tocar. Só a pessoa que coordenava esse grupo era minha irmã, só que a minha irmã fazia medicina, faculdade de medicina, e chegou num ponto que ela não podia mais coordenar. E pediu para mim, fica na coordenação do grupo. Falei, eu? Não quero ficar. Não, fica, senão o grupo vai acabar, ninguém quer, aquela coisa ninguém quer. Aí eu pensei, olhei ali, era meia dúzia de pessoas, né? Falei, quer saber? Eu tô aqui mesmo, conheço todo mundo, tá bom. Mas nisso que eu fiquei nesse grupo, as visões começaram a chegar muito fortes para mim de novo. Começaram a me incomodar demais. E aí eu, na minha dúvida sobre o que fazer com aquilo já estava insuportável, né? Por tudo que acontecia. Eu pedi para minha mãe que eu fosse rezar com ela num outro grupo que ela tinha, de uma senhora, que é uma mulher muito santa, hoje em dia infelizmente está com Alzheimer muito grave e já não reconhece mais ninguém, que era uma pessoa que as pessoas respeitavam muito pelos seus dons, eram dons incríveis, profecias que ela fez para mim, que se cumpriram todas elas, e anos depois, e era uma mulher incrível e as pessoas respeitavam. Eu queria ir lá porque eu não estava me sentindo bem. Pois bem, o dia que foi a reunião das senhoras, aí já eram só mulheres e senhoras, só entrei eu de homem, eu era um moleque, eu parecia que tinha 12 anos de idade, era muito magro e tal. Eu entrei, eu levei violão porque eu sabia que ela gostava de música, tinha umas músicas que ela adorava e tal. Eu ia falar, vou lá tocar para ela e depois eu pergunto. No que eu entrei, ela me olhou, ela disse para mim assim, que bom que você veio, porque eu já estava lhe esperando há um tempo. Aí eu? Mas por quê? Ela falou, porque você tem uma missão que Nossa Senhora lhe pediu e lhe pede, que você precisa cumprir melhor. Aí eu falei, mas o quê? Ela falou, uma missão com um rosário.
Rosário? Não, a senhora está enganada, eu tenho um grupo de jovens. Então, a sua missão é difundir a oração do Rosário. Eu falei, essa mulher é louca. Eu falei, a senhora não está entendendo, são jovens. Se eu parar lá, Ave Maria, Pai Nosso, vai todo mundo embora. Eu vou ficar eu sozinho, Ave Maria, Pai Nosso. Né? É por isso que Nossa Senhora escolheu você. Aí eu, mas por que ela me escolheu? Não, porque você vai fazer do seu jeito. Você vai fazer o texto como ele é. Mas você vai colocar suas visões, as músicas. Eu falei, mesmo o quê? Suas visões. Aí, como é que a senhora sabe? Você tem o dom de revelação, eu sei. Você não vê, Nossa Senhora? Eu fiquei sem graça, olhei para minha mãe. Aí ela me olhou do tipo, bom, tá aqui mesmo, né? Eu falei, eu tenho. Você não vê o seu anjo? Vejo. Então, as mensagens que eles transmitem, você vai transmitir para o povo. Aí fiquei pasmo, falei, é assim que é? É. Aí minha mãe olhou espantada, aí ela virou e falou assim, não é Dulcinha? Aí minha mãe não teve jeito, tinha o maior respeito por ela. Acabou o problema aí. Pronto, estava livre. Bom, mas aí eu tinha minhas reservas. Falei, bom, será que eu posso dizer tudo que eu estou vendo? Como é que vai ser isso? As pessoas vão dizer que eu sou um louco, né? E quando era pequeno, minha mãe, uma das tentativas dela foram os psiquiatras, os neurologistas, né? Graças a Deus que foram eles que me libertaram dessa busca. Eles deram um laudo para minha mãe, falaram, menino é perfeito, menino não tem nada. E um deles era professor de uma grande universidade, deu uma bronca nela, falou, a senhora vai deixar esse menino em paz para que ele seja feliz. E disse para ela, essas coisas acontecem. Mas qual a explicação? Eu falei, sei lá, eu sou médico, não tenho a menor ideia. Pergunta para um padre. Mas eles também não sabem, então a senhora não vai saber também. Agora vai deixar o garoto em paz porque fisicamente, neurologicamente, o menino não tem nada. E acabou ali. E foi uma grande bênção. Aí eu passei até a gostar dos médicos, né? Falei, que eu tinha medo de injeção, né, criança. Mas desse dia em diante eu passei a gostar. Falei, me libertaram. Foi a primeira grande libertação, né? Falei, me livrei, né? Mas aí, essa senhora me causou essa grande libertação e graças a ela é que eu estou aqui hoje. Porque se ela não tivesse dito com aquela convicção, se ela não tivesse me feito trabalhar os dons como deveriam ser trabalhados, eu não estaria aqui hoje. Pois bem, a reunião ia ser na semana seguinte, lá na casa da minha mãe, no apartamento da minha mãe. Era um apartamento grande, mas vamos lá, não cabe tanta gente. Era na sala a reunião. E aí chegou o dia, eu lembro bem, era uma sexta-feira, estava todo mundo lá, eu comecei a tocar, falei, gente, hoje a nossa reunião é o seguinte, nós vamos rezar o terço. Aí aquele silêncio. Vai fazer o quê? Terço. Aí eu peguei, isso aqui. Aí um dos meninos falou, eu não sei nem o que é isso aí. Não, vamos lá, isso aqui é o credo, Pai Nosso, Ave Maria, aquela coisa e vamos rezar. Então vamos rezar o terço. Comecei a tocar e tal, de repente meu anjo apareceu e falou, agora dá as mensagens, vamos lá, fala aí. E aí eu fui falando para cada um, e aí aquele silêncio. Tá bom. E assim foi a reunião até o final e tal. Acabou a reunião, eu fiquei assim impressionado com o silêncio, era diferente, saiu todo mundo calado, mas um rapaz falou assim, gostei muito, hein? Gostei muito. Que é isso aí que você tem, hein? Falei, o quê? Como é que você sabia da minha vida assim? Eu falei, não, foi o Espírito Santo que me revelou. Sério? Rapaz, mas como é que você pode saber uma coisa assim? Eu não sei. É interessante isso, né? E foi embora. Aí eu falei, que bom, né? Pelo menos um gostou, eu já não vou rezar sozinho na próxima sexta-feira. Vou ter eu e ele, vai estar legal. Né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, já tem 2, deu certo. Aí na outra sexta-feira, o interfone começou a tocar no apartamento da minha mãe, não parava de tocar, o porteiro estava muito nervoso lá embaixo. E falou para minha mãe, dona Dulce, tem alguma coisa errada aqui, tem muita gente para subir aí. Que muita gente é essa que pode ter? Tem muita gente? Não tem muita gente, aqui são umas 10 pessoas que a senhora não está entendendo, tem muita gente aqui embaixo. Aí ela me olhou brava, falou, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, estou aqui esperando para fazer o grupo. Aí ela me olhou, ficou parada assim, aí virou pro porteiro e falou, manda subir. Aí subiu muita gente. Aí essa sala tinha umas 50 pessoas, tinha assim como nós aqui, mas isso era muita gente no apartamento pequeno, na sala. Aí ela ficou impressionada, ficou de longe olhando para ver o que eu ia fazer. Ela falou, alguma coisa esse garoto tá fazendo aí, porque não é possível ter tanta gente assim. E assim a reunião foi. Na quarta vez já não dava mais, não cabia mais, era impossível. Aí ela me chamou, brava, né? Ô garoto, você não já vê que não dá mais? Eu falei, mãe, o que você quer que eu faça? Quer que acabe com o grupo, é isso mesmo? Não, acabar com o grupo nada, você vai lá na paróquia, lá na Santa Mônica, você vai falar com o pároco, vai dizer que esse grupo vai ser lá. Eu falei, como é que é?
mãe, como é que o padre vai aceitar que eu dê mensagem na plena Santa Mônica? Os homens são espanhóis, como é que vai ser isso? Ele nunca viu isso da frente. Eu não quero nem saber se você vai lá. Aí eu fiquei preocupado, falei, e agora? Sim, você vai lá. E vou ligar para Dom Cipriano. Dom Cipriano é um monge beneditino, está vivo até hoje. Um homem que levou a renovação carismática para o Rio de Janeiro, junto com o Padre Jonas em São Paulo, Dom Cipriano no Rio. Gosta muito de mim, até hoje. Está com 90 e tantos anos, né? E Dom Cipriano, então, aí eu falei, melhor falar com Dom Cipriano. Vamos falar com Dom Cipriano. Dom Cipriano falou, vá lá. Aquele jeitão dele, tranquilo. Vai sim, vai dar certo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Só que ninguém queria ir, era eu sozinho. Eu falei, agora vai ficar ruim para mim. Eu fui aluno do colégio, o que ele vai dizer? Não, vai lá, fui lá. E o pároco, na época, era um espanhol chamado Frei Antônio Moreno, que era um homem muito bom, mas era um homem muito fechado. E as pessoas tinham uma reticência com ele, porque nós brasileiros somos muito expansivos, né, abertos. Ele era muito fechado e tinha também um problema estomacal, uma doença e tal. E sobrou para mim falar com o Frei Antônio Moreno. Deus o abençoe, um homem de Deus. Cheguei lá, Frei, estou com um problema lá em casa, temos um grupo de oração. Nesse grupo de oração eu dou mensagens, falo para as pessoas, revelações do Espírito Santo, meu anjo da guarda e tal. Aí eu falei, vou falar logo tudo, né? Já tô aqui nessa, pior que pode acontecer, e o espanhol fala para mim, esse é louco mesmo, vai para casa. Aí pronto, me livrei. Porque o meu pensamento era esse, bom, vou lá, vou cumprir meu papel, me livrei do problema, né? Porque se não depende de mim, Nossa Senhora vai dizer, pronto, e eu tô livre. Então, aí no fundo a minha esperança era essa, ele falar, acabou, não pode, minha mãe dizia, não pode ir lá, eu falei, minha mãe, acabou, eu tentei, acabou. Ele vira para mim e fala assim, para quando é isso? Aí eu falei, Frei, eu faço toda sexta-feira. Sexta-feira, parou assim, me olhou e falou assim, eu tenho uma sala aqui em cima, cabe umas 100 pessoas, eu vou comparecer, eu quero ver. Aí eu fiquei na dúvida, o senhor entendeu o que eu falei? Podia ser o português com o espanhol, né? Sim, eu vou comparecer. Tem revelações, Frei, traga para cá e eu vou ver o que é. Sexta-feira está marcado, ele pegou a agenda, marcou lá, na sala tal. Aí voltei um pouco assim, meio sem saber o que era aquilo, né? Falei, que é isso? Como é que pode? Eu nunca imaginei que fosse dar um negócio desse. E logo um frade agustiniano recoleta o espanhol, não, do interior, não era nem de Madrid. Aí cheguei lá. Porque no interior eles são mais ainda fechados e tradicionais, né? Bom, cheguei lá, aí ela, e aí? Eu falei, não, aí ele falou que tá marcado na sala tal, não sei o quê. Aí ela mesma, eu vi que ela se impressionou, mas não deu o bar, só tô certo. Ainda bem. Saiu. Eu falei, bom, tem que avisar o Dom Cipriano, avisa você. Tá bom. Avisei. Aí na outra sexta-feira estavam lá, todos eles, Dom Cipriano foi, graças a Deus, que eu me sentia mais seguro, né? O Dom Cipriano a pessoa tinha muito respeito, né? Chegando lá, tinha muita gente de novo. Aí fiquei com medo do padre falar assim, tem muita gente aqui, mas aí já não era muito comigo. Ele olhou calado, ele não se movia da cadeira, o Frei. E aí comecei, não sei o que, fiz exatamente o que tinha feito nas outras vezes. Acabou o terço, não sei o que, levantou, todo mundo embora. Falei, Frei, tá tudo bem? Aí ele falou, sim, foi bom. Levantou e foi embora. Falei, mas Frei, e como é que eu faço? Ué, já marquei, toda sexta-feira aqui. Você precisa de mais alguma coisa? Não preciso de nada. E assim foi. E aí começou a chegar muita gente. Um dia ele mesmo chegou na sala, quando ele olhou, estava todo mundo amontoado, né? Ele falou assim, tem lá embaixo o auditório aqui da paróquia. Nós vamos passar para esse salão que é o auditório, porque tem muita gente aqui. Você vai precisar de um microfone, então eu vou lhe dar um microfone para você colocar lá e uma caixa de som. Falei, obrigado, Frei. E assim passamos. E aí ficamos ali um bom tempo. Chegou um ponto também que não deu mais. E a ideia foi dele de novo. Chegou para mim e falou assim, vamos levar esse texto para a nave da igreja. Aí eu fiquei muito impressionado, porque eu imaginava que não iam me querer. Né? Eu imaginava que o espaço dentro de uma igreja muito tradicional para um místico não existia. Porque era o que se desenhava naquela época, não? E eu tomei um susto, eu falei, bom, agora que Deus quer, eu vou. E pensava sempre essa coisa comigo. O dia que não quiserem mais me proibirem, me mandarem para casa, pronto, estou livre. Eu tô livre, né? Eu vou viver minha vida, que beleza. Aí nunca chegou esse dia. E chegou uma época, em 2009, onde eu
com essas mensagens, tinha um pessoal, né, eu contei já essa história, mas havia uma moça e tal que tinha uma mãe que iria falecer num câncer grave. Eu estou entrando na igreja, essa moça está chorando muito. Eu parei e perguntei para ela o que tinha acontecido. E ela então me diz que a mãe estava terminal no hospital, não sei o quê. Nisso, meu anjo da guarda, a gente rezou, meu anjo da guarda apareceu e disse assim para mim, diz para ela que na semana que vem a mãe dela vai para casa. Aí eu falei, você tá louco, rapaz? Como é que eu vou falar um negócio desse pra mulher? Ela disse que tá condenada. Não. Antes de começar esse rosário, você vai chegar lá e vai dizer pra ela que estará em casa e é um milagre que foi Jesus que mandou. Aí fiquei naquela, vou, não vou, mas aí também já tô ali, aquela coisa, pior que pode me acontecer, eu ser execrado. Tá bom, vou lá. Falei, olha, é o seguinte, a sua mãe vai para casa, na semana que vem estará curada. Ela parou de chorar e me olhou. Hã? Falei, é. Aí ela parou, secou as lágrimas, sentou e falou assim, muito obrigada. Aí eu me assustei com ela, falei, mas você não... O quê? Você falou, tá dito. É. Não foi eu não, foi meu anjo. Tá bom. Eu creio. E parou de chorar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E se ela chega em semana que vem cá, a mãe dela não tá em casa? Eu mato esse anjo, né? Eu mato esse anjo. Tudo bem, fui lá e tal. Rezamos. Na semana seguinte teve de novo um grupo de oração. Ela estava na porta me esperando, a moça, sorridente. Me abraçou. Eu falei, o que houve? Sua mãe tá em casa. Chegou em casa e tal. Tá curada. Aí eu falei, graças a Deus, né? Mas o graças a Deus foi mais de alívio do que de... Foi aquela coisa assim, ainda bem, né? Que o anjo cumpriu, né? Porque se ele não cumpre, é o que, né? E foi assim. Só que aí começou uma pressão muito grande das pessoas que estavam ali, queriam divulgar aquela coisa, né? Não sei se aqui em Portugal, assim, mas brasileiro tem esse negócio. Vamos divulgar. E eu não, falei, tá maluco que vai divulgar? Vai acabar com a minha vida, tem uma vida boa, não. Não, porque eu já estou cumprindo meu papel aqui. Disseram que eu nasci com esse negócio, com esse tal desse dom, que era para ter uma missão. Tá aqui a missão, pronto. Resolvi quanta gente aí. Éramos uns 400 pessoas. Falei, tá bom demais. Chega, acabou. Não. Minha vida é boa, tem minha família, tal. Não, chega. E uma pressão muito grande, muito grande. E o que começou a me preocupar foi que eu via alguns jornalistas lá, né, gente que eu via às vezes na televisão, estava lá rezando. Mas estava lá rezando, eu não podia chegar para ele e falar, não, vem aqui não, né? Tá rezando, o homem tem direito a rezar. Mas aí com jeito, eles tinham mais jeito do que o povo, falando, não, vamos divulgar, não vou divulgar. Chegou uma hora que a pressão ficou muito grande e eu tive uma ideia. Você vê o homem sem inteligência, né? Eu tive uma ideia. A minha ideia era que tinha acabado de chegar um novo pároco, isso já há alguns anos passados, foi em 2009. O terço na década de 90 tinha ido para a igreja, então já tinha se passado muitos anos. E eu tive uma ideia, falei, ótimo, o homem que estava chegando era basco, país basco, era um frade. Eu não ia deixar nunca, o homem não sabia nem o que era aquilo direito, né? Aí eu falei, tá bom, então vocês não me pressionem mais não, sabe o que vocês fazem? O chefe da igreja não sou eu, é o pároco. Sabe o que vocês fazem? Vão lá e peçam para ele. Se ele topar, eu topo. Olha a ideia brilhante, é um gênio. E saí feliz para casa. Falei, pronto, resolvi o problema, empurrei pro frade que nunca vai, né? Nunca. Tá bom, passado um tempo, quando eu entro na igreja, tá o frade lá. Pedro, vamos conversar. Falei, ai meu Deus, o que eu fiz, né? E aí? Olha, pensei muito a respeito do assunto. Qual assunto? Aquele assunto da imprensa. Aí, sabe quando você fala, não é possível um negócio desse. E eu quero que você dê a entrevista. Falei, Frei, isso não vai dar certo, Frei. Isso vai virar um tumulto, Frei. Estou lhe dizendo, vai por mim, isso não vai dar certo. Temos que divulgar para a fé da... Frei, não vem com essa história de fé. Esse negócio não vai dar certo. Não, vamos... Bom, aí eu gostaria muito, já que o terço é aqui conosco, você vai divulgar. E mais, vou permitir fotos. Falei, o homem enlouqueceu de vez. E aí, as moças, a culpa é das mulheres, foram elas que armaram tudo isso. E, claro, muito mais inteligentes que os homens são, isso é fato, eu não tenho a menor dúvida disso, elas deram o jeito delas. Então, homens, cuidado, quando vocês deixam alguma coisa nas mãos das mulheres, meu amigo, elas são mais inteligentes, não tem jeito, cuidado.
E eu fui incauto. Achei que elas não fossem dar o jeito, elas deram. Tava tudo lá armado, eu não tive jeito. E o mais, como elas frequentavam, eu não sabia. E tinha gente delas lá, elas tinham todas as informações, tudo que eu tinha falado, tudo lá. Então, na verdade, era pro forma, era até uma questão de respeito comigo. Mas você faz isso, faz aquilo. Eu perguntei, mas como é que vocês sabem? Porque o pessoal vem aqui no teu terço rezar. Você acha que só tem o que aí? Tem gente da imprensa, tem gente da televisão, tá todo mundo aí. Aí, tá bom. Aí dei entrevista. Aí, onde é que vai sair esse negócio, hein? Ah, vai sair no Globo no domingo, num caderno tal. Aí eu falei que bom, porque é coisa de mulher mesmo, ninguém vai ler, né? Machismo, né? Uma coisa feia. Mas eu pensei assim mesmo, é negócio de mulher, tá bom, né? Porque aí não tem problema nenhum, amigo meu vai ver, tá tudo tranquilo, coisa de mulher. Não vai dar problema nenhum. Era domingo, aí o meu trauma, né? Era no dia 9/9/2009. Olha o trauma do cidadão, eu lembro até hoje. Acordei no domingo, tá lá, minha mulher olhou e falou assim pra mim: olha, não quero te deixar aborrecido, nem chateado, nem nada. A mulher tem jeito com a gente, né? Mas vou lhe dizer, a sua vida vai mudar muito. A nossa, né? Quero ver o que você vai fazer. Eu falei, não, meu amor, isso não vai acontecer, isso é coisa de mulher, sua mulher lê esse troço. Olha, eu acho que não é só mulher que lê isso aí, não. Não, mulher, eu não leio. Você não lê porque você só gosta de futebol. Mas então, homem gosta de futebol. Olha, eu acho melhor você se preparar, porque... Eu falei, não. Aí no dia seguinte, na segunda-feira, eu ia dar aula. Lembro como se fosse ontem na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, onde até hoje eu dou aula. Né? E aí eu vim a pé. Quando eu chego perto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, olha, tá uma confusão na porta. Isso 7 horas da manhã, tinha alguma coisa de errado, né? Mas como você está no Rio de Janeiro, você pensa o pior. Você fala, aconteceu algum tipo de atentado, alguma coisa, tiroteio, morreu alguém, né? Mas aí o segurança sai correndo pra rua para me buscar. Eu falei, o que houve, rapaz? Nunca veio me buscar aqui fora, o que aconteceu? Olha, doutor, vai ter que dar a volta, entrar pelos fundos, entrar pela garagem, doutor. Eu falei, que isso, rapaz? Eu não sou marginal, não, doutor, você não está entendendo. Eu falei, o que aconteceu aí? O senhor aconteceu aqui. Eu? O senhor não foi dar um raio de uma entrevista ontem, doutor? Eu falei, entrevista? Aí eu falei, não. Eu falei, vem cá, você leu? Claro que eu li, rapaz. Eu achei que homem não lê essas coisas. Tá maluco, doutor? O senhor que não lê esse negócio. Tá lá, todo mundo leu, olha aí. E como é que eu vou dar aula? Não sei, aí o senhor dá seu jeito. Vou te botar lá dentro que foi a ordem do desembargador. Agora como é que vai ser? Não sei. Rapaz, aí minha vida... Aí eu olhei e falei, agora já era, né? Resultado, a igreja lotada, nunca mais parou, aquela coisa toda. E aí eu me lembrei de uma profecia que aquela senhora tinha me feito. Logo depois que ela me disse que eu deveria rezar o rosário com a gente, eu disse para ela que era coisa de senhoras idosas. Eu lembro bem o dia que eu falei para ela. Claro que eu não falei com toda essa educação, como eu tinha intimidade com ela, eu disse. E ela disse para mim um dia, eu estava sentado, lembro bem, ela sentava numa cadeira, eu resolvi sentar no chão, eu gostava de sentar no chão para rezar e tocar violão. Até hoje eu sento no chão para rezar lá em casa, eu gosto, não sei. E aí ela virou-se para mim e falou assim, meu filho, eu tô vendo você aqui com o rosário na mão e vejo 10.000 pessoas rezando com você é muito jovem ainda. Aí eu falei, é figurado, né? Ela falou, ela era nordestina, então tinha um sotaque assim, cantado, né? Do Brasil. Ela falou, não é uma alegoria? Não. É isso aí. Aí eu fiquei quieto. E aí um belo dia meu anjo da guarda, que é outro responsável além das mulheres, ele é o grande responsável. Eu estou fazendo o terço, ao invés dele me dar as mensagens, ele fala assim, tem uma coisa que eu quero te dizer agora. Eu falei, agora que eu estou aqui? Eu quero que você vá a São Paulo rezar o terço. Eu falei, eu quase digo o nome dele agora. Eu falei para ele, é muito fácil você me falar isso, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá no bispo lá, tal. Você vai e ele vai dizer que você vai rezar lá. Eu vou. Então você vai lá conversar com ele. Tá bom, eu vou. O cara nunca vai me receber, não. Quem é esse cidadão aí do Rio de Janeiro, em São Paulo, vai rezar? Quando eu chego lá, ele me recebeu, era Dom Fernando Figueiredo, alguns devem conhecer bem, né? O bispo que cuida do padre Marcelo Rossi. Aí Dom Fernando me recebe. Eu cheguei, Dom Fernando, eu queria lhe pedir permissão. Ele falou, olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu falei, o quê? Eu quero que você reze o terço aqui, na minha diocese. E já tem até o santuário que você vai rezar. Mas o senhor sabe exatamente, meu filho, eu já sei.
eu tô aqui para lhe dizer que você vai lá e vai ser uma beleza, porque é um galpão, não tem nada lá. E eu vim de Portugal, e lá em Portugal eu tive uma visão, e em Portugal eu vi que existia uma devoção chamada Nossa Senhora Mãe dos Aflitos. Nem sei se é daqui, não é? Ele disse que era. E aí eu trouxe uma imagem e na hora a Nossa Senhora Mãe dos Aflitos falou assim, porque ela me socorreu, ele disse. Então eu pensei, vou fazer um santuário para você, mãe. E vou fazer lá no Brasil, em São Paulo. Mas aí eu pensei, eu tenho esse galpão, tá vazio. Como é que eu vou fazer com que isso encha? Pronto, Pedro Siqueira. E o Padre Anderson. Aí eu falei, e quem é o Padre Anderson? Vou lhe apresentar. Aí veio um jovem, tinha acabado de ser ordenado, homem, coitado. Aí eu virei para ele e falei assim, Padre Anderson, vou lhe dizer um negócio. Lá no Brasil a gíria que a gente usa, isso aqui é uma furada é que isso não vai dar certo. Padre Anderson, o senhor vai numa furada. Se eu fosse o senhor, eu dizia para o Dom Fernando, ele falou assim, vou lhe dizer um negócio, ninguém tem coragem de dizer não para o Dom Fernando, portanto nem tente. Então vamos ser nós dois? Fica tranquilo, vamos ser nós dois, vai dar certo. Falei, então tá bom. Aí eu, com jeito, falei assim, Padre Anderson, foi meu anjo da guarda que disse, então vai dar certo. Falei, não sei, às vezes ele quer testar a gente, quer que a gente, né, passe por um sacrifício. Não, vai dar certo, tá bom. Primeiro dia que nós vamos rezar o terço lá, chegam 50 senhorinhas com cadeiras de praia, porque não tinha nem onde sentar, e era barro. Daí quando eu ia começar, eu olho assim o horizonte, não tinha nem telhado direito no negócio, eu vejo aquelas nuvens se formando em São Paulo, negras. Aí eu chamei pelo anjo da guarda e falei assim para ele, eu tô achando que vai cair uma tempestade aqui, eu gostaria que você desse uma solução para isso. Ele falou assim, o arcanjo Rafael é quem cuida dessas coisas. O arcanjo Rafael já se decidiu. Aí, só para eu entender, ele se decidiu pelo que exatamente? Ele só apontou. Eu falei, agora, Padre Anderson, antes da gente começar, podia... são 50 senhoras muito idosas aqui. Não tinha nenhum jovem. Eu queria lhe dizer o seguinte, vai chover uma tempestade, estou com medo que aqui em São Paulo chove granizo. Ele falou, você acha que vai chover? Eu falei, não, o anjo falou que São Rafael decidiu. O que ele decidiu? Eu acho que é uma tempestade, porque ele é o homem da tempestade. Agora nós vamos até o final. Tá bom. Você não quer trocar de roupa, não? Ele estava de terno, né? De cleis. Acho melhor você... É barro. Não, vamos até o final. Então vamos até... Posso começar? Pode. Primeiro mistério. No segundo mistério, uma tempestade cai em cima da gente. Aquele telhado mal feito não aguenta. Inunda tudo. Meu pé afundou na lama. E a cadeira das senhoras, e aquela lama, o padre de terno todo fundado. Eu estava assim, né? Que eu sempre vou assim. Eu só sei dizer que naquele dia esse meu tênis deu perda total, como se diz, né? Já era. E aí eu falei assim, padre, senhor, me desculpa, mas... Só... Aí ele falou, não, essas questões meteorológicas, né? Eu falei, padre, infelizmente o sonho do Dom Fernando acabou de ir por água abaixo, literalmente, né? E ninguém nunca vai rezar com a gente, essas senhoras não vão voltar aqui nunca mais. Não, essas coisas são de Deus, ele é muito otimista, o padre, isso eu tenho que dizer pra ele, ele é um homem de fé, né? E aí eu falei assim, bom, então tá, semana que vem tô aqui. Não, você vem, você tá bom. Aí, a minha esposa é de São Paulo, tem família de São Paulo, pra mim, tranquilo, né? Tô lá. Quando eu cheguei na semana que vem, tinha muito mais gente. E eu fiquei impressionado. E reconheci aquelas senhoras, falei com elas, as senhoras não ficaram chateadas com aquela show? Meu filho, aquilo lá, você tem que entender o sinal. Eu falei, que sinal? Aquilo é a água dos céus que cai sobre nós. Era uma bênção de Nossa Senhora. Tinha que lavar a vida da gente, a sua, a nossa. Você não entendeu nada. Eu falei, realmente não tinha entendido, não. Mas Deus podia maneirar e não chover mais. Mentira, choveu muito. Mas muita gente. Começaram a fazer doações, conseguimos lá construir o telhado. Depois, hoje, o padre, além de ter pavimentado toda a área, tem ar-condicionado, veja. E eu sei que ali, um ano depois, no dia 1º de maio, quando eu fui fazer uma homenagem a São José Operário, que eu sou muito devoto, tinham 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Na hora, quando eu olhei aquilo, eu lembrei da senhora. Não, eu lembrei dela. E aí eu fiquei... Nossa, aí eu fiquei muito chateado comigo mesmo. Eu falei, meu Deus, o homem que deveria ter maior fé é o que mais duvida, né? E tava lá. Então, assim, a coisa começou a crescer. E aí o anjo olhando e falou, agora você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar. Um belo dia eu estava em Franca, no interior de São Paulo.
Eu tinha chegado para fazer o terço lá pela primeira vez e eu rezei e Nossa Senhora me apareceu toda de azul e falou assim para mim: amanhã vem uns meninos que falam espanhol. Eu queria que você soubesse que você vai rezar o terço no Paraguai. Onde? No Paraguai. Em espanhol. A senhora tem consciência de que eu não vou aprender espanhol. Não vou me dar o trabalho. Falei assim para ela. Ela falou: não, mas você vai falar e não se preocupa. Mas você vai, quando eles te convidarem, você vai. Aí eu pensei assim: convidar nada, né? Tá bom, eu vou. Que aí eu não ia falar não também, né? Eu vou. No dia seguinte, tô lá, tô andando, passando, começam a me chamar em espanhol, eram uns jovens. E falaram assim: Pedro, se a gente conseguir a autorização do bispo da nossa cidade, você vai lá? Aí eu me lembrei. Aí eu falei assim: não acredito, vocês são de onde? Do Paraguai, me disseram a cidade. Aí eu falei: não é possível. Ele falou: por que não? Porque a Nossa Senhora me falou para ir lá. Aí eles se abriram, me abraçavam. Eu sabia que ia dar certo, falava assim. Eu falei: rapaz, você nem sabe, o bispo não... Não, mas você pode fazer em espanhol daqui a um ano e tal. Eu falei: tá bom, eu vou tentar, né? Tá bom. E aí um ano depois estava lá fazendo em espanhol o negócio, né, o terço. E assim foi, então começou a me direcionar. Havia já uma profecia sobre Portugal. O terço será em Londres, havia também uma profecia sobre Londres. Essa então eu achava a maior graça, eu achava nunca eu vou rezar o terço em Londres. E tá lá essa semana teremos no dia 22 o terço em Londres. Então a Igreja Católica, ela sempre foi feita de profetas, de místicos, sabe? As pessoas dizem assim: isso na Igreja Católica não pode. Eu falei: engraçado, então não pode São Francisco de Assis, Santo Antônio, só para dar alguns exemplos. Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila e tantos outros, meu amigo. A Igreja Católica, ela é alimentada pelos místicos, sim. Temos que ter espaço pelos místicos. Nós temos obediência à Igreja, nós somos tradicionais também. Mas notem, Santiago, em Compostela, viu Nossa Senhora. Foi o primeiro vidente. Não é? Já havia morrido, não foi? Foi o primeiro vidente. Em cima de um pilar no caminho. Nossa Senhora do Pilar. Está lá o pilar até hoje. Sabe? Então, quem somos nós para dizer que os videntes não podem? Né? Graças a Deus, o bom vidente é aquele que produz frutos de conversão. Então é por aí que tem que ser avaliada a coisa, pelos frutos de conversão. Né? Então os videntes sempre estão aqui. Mesmo que eu não estivesse, estaria outro no meu lugar. E tantos outros vão surgir ainda. Né? Isso é do corpo da Igreja. Nós fazemos parte desse corpo, do corpo místico de Cristo. E Cristo vai enviar, é a vontade dele. Os homens não têm como barrar isso, não têm como proibir. Né? E como é que surgiu a questão dos livros, que eu conto aqui? E aí que entra Portugal na minha vida. A questão dos livros, aí sim, ela é 100% portuguesa. Aí você vai dizer: isso é fácil, que é brasileiro, né? Deve ter uma origem portuguesa. Sim, mas a minha família, a parte portuguesa da minha família chegou no Brasil em 1789. É muito distante, sabe? Eu tenho uma parte da família, claro, que é feita de índios que vieram da Amazônia, parte do meu avô paterno. Então eu adoro dizer que eu sou índio, mas eu posso dizer que eu sou porque eu sou. Se for lá fazer o DNA, eu sou índio sim. Né? Vieram de Santarém. Vai perguntar onde é que é Santarém? No interior do Pará. Lá dentro da Amazônia, sabe? Então eu posso dizer que eu sou. Tenho o maior orgulho de dizer que eu sou. Mas aí os caras vão: você é mesclado? Sim, tem uma parte que veio no século XIX da França e uma parte que veio no século XVIII de Portugal. Então eu sou uma mescla legítima de portugueses, franceses e de índios, graças a Deus. Então, eu não posso dizer que eu teria uma origem só, nascido no Rio de Janeiro. Mas eu sou índio, sou de certa forma português e sou de certa forma francês. Pois bem, nunca tinha posto meus pés em Portugal, até que a minha avó materna, que era uma mulher muito santa, minha avó materna tinha uma coisa muito interessante. Ela dizia para todo mundo que ela era comadre de Nossa Senhora. Sério. E levava a sério aquilo. Porque quando meu tio precisou ser batizado de emergência, ela não tinha ninguém para ser madrinha. Ela estava no interior do Mato Grosso, vocês não têm ideia o que era. Naquela época, então, tinha Viva a Alma.
e o padre. E ela falou assim, padre, quem vai ser madrinha do meu filho? Não tem ninguém. Aí o padre disse, não tem problema, Nossa Senhora está aí, ela vai ser. Pronto. Nossa Senhora da Conceição, pode ser. Está lá a madrinha do filho dela. E ela tinha um orgulho. Nossa Senhora é minha comadre, Nossa Senhora é minha comadre, aquela coisa, qualquer coisa. E minha avó era uma mulher santa demais. Aí era assim, até de dar vergonha a mim, eu tinha vergonha até, me amava profundamente com aquela coisa toda dela, né? E aí um dia ela me chamou e falou assim, meu filho, eu queria que você fosse a Portugal. Vó, mas por que você queria que eu fosse a Portugal? Meu filho, eu queria te fazer um pedido. Ela já não estava caminhando tão bem, minha avó morreu com 94 anos, né? Lúcida e tal. Rezava o rosário todos os dias, missa e tal, aquela coisa. Mas ela queria ir a Fátima, mas ela sentiu que já não... E em 2007 ela falou, meu filho, eu queria muito que você fosse a Portugal com a sua esposa e tal. Uma avó, eu não quero ir a Portugal, vó. Mas por mim, porque eu escrevi uma carta para Nossa Senhora, quero que você vá lá e deixe lá em Fátima. Sério, vó? Você pode falar daqui, pensa, meu filho... Não é a mesma coisa quando você é peregrino. Isso eu aprendi com ela. Mas por que, vó? Porque o peregrino já é um sacrifício. Ele sai da sua terra para louvar a Deus. Nossa mãe vai ficar encantada com você. Você não trabalha para ela? Eu falei, então, vó, eu já trabalho para ela. Por que eu tenho que ir a Fátima? Eu sinto que você tem que ir a Fátima. É um pedido da sua avó. Aí ela foi mais esperta. Ligou para minha mulher. Ela, Natália, eu queria dar de presente de aniversário. Eu e a minha mulher fazemos um aniversário praticamente juntos. Eu sou de 26 de agosto, ela de 29. Eu queria dar de aniversário para você na viagem a Fátima, a Portugal. Minha mulher encantada com aquilo, tudo que ela queria. Eu quero conhecer. Aí eu falei, agora já era a mulher. Quem manda em casa é a mulher, todo mundo sabe, não é? Então tá bom, vó, me dá a carta que eu vou, a gente vai, não tem problema não, vamos lá. E aí chegamos aqui em Portugal, em Lisboa, não conhecia nada, né? Fiquei encantada, a gente foi muito bem tratado pelos portugueses, aquela coisa e... A minha primeira reação com a minha esposa foi ir lá em Santo Antônio, devoção, né? Os cariocas são muito devotos de Santo Antônio, muito, muito, muito. Nós temos um mosteiro de Santo Antônio, chama Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, que é tradicional do tempo que o mar ainda batia ali, que aquilo ali é aterrado, né? No tempo que os portugueses chegaram, o mar batia ali. Ali estudou um grande santo brasileiro chamado Frei Galvão, e ali nós temos relíquias de Santo Antônio. Então eu adorava ir ali, é ali que eu me confesso, sabe? É o lugar que eu vou, que todo mundo vai. E eu adorava, e fui bater lá ali onde Santo Antônio nasceu. Foi a primeira coisa que a gente foi fazer. Fomos nós dois lá, subimos lá a pé. E eu fiquei encantado com aquilo. Aquilo me encheu o coração, especialmente porque depois eu vi que o Papa João Paulo II tinha estado lá de joelhos e tal, rezava. E aquela força de Santo Antônio. E Santo Antônio me aparece de tempos em tempos, e me apareceu. Então eu fiquei encantado com Portugal. Falei, nossa... Aí pensei um pouco de culpa, falei, eu não queria nem vir aqui, né? Um pouco também porque tinha uma profecia sobre Portugal e aí começa a acontecer muita coisa, você fica ressabiado, falando, não quero nem que esse negócio aconteça aqui, que a minha vida tá boa, né? Mas aí chegou o dia de irmos a Fátima. Chegou em Fátima, minha avó nos colocou num hotel na época, era tudo terra batida ainda, em 2007, né? Toda essa construção que vocês veem foi feita em direção ao centenário, né, o governo e tal, então não existia. Em 2007 era terra batida. E ficamos num quarto que dava vista para o santuário, tinha uma varanda. E eu, com aquela coisa de místico, peço perdão a todo mundo, aí os portugueses, mas eu sou assim, eu bato o olho, eu tenho que ver a energia do lugar, eu tenho que ver luzes, eu tenho que ver uma série de coisas que são para mim não é. Eu, infelizmente, não adianta a pessoa me dizer, eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer, e eu tenho que ver do meu jeito, e eu tenho que saber que senão para mim não é, não adianta. É uma coisa minha, é feio. Está no Evangelho que vale mais a pena aquele que crê sem ver. É verdade, vocês têm muito mais valor do que eu, mas infelizmente até hoje não consegui mudar. Chegou lá, foi para a varanda olhar. Primeira coisa, eu vou olhar para esse santuário e vou ver esse negócio. Tinha uma certa luz, claro, especialmente onde foi a azinheira, que infelizmente cortaram, vocês sabem que aquela árvore não existe mais. Mas aquilo, assim, eu pensei, perdão, tá, todos os portugueses aí, vocês do Porto, perdão, hein, de Fátima. Mas não foi a luz que eu esperava ver. E aquilo me aborreceu, virei para minha mulher e falei assim, Natália, cadê? Mas é lindo, não acredito, eu estou me sentindo emocionada. Eu falei, mas não é o que eu queria ver. Ela falou, vamos na varanda então. O que é que você está vendo? Eu olhei. Mas quando eu virei para ela, eu olhei no horizonte
E aí eu vi. O que eu vi... como é que eu posso descrever? Você até me emociona com esse negócio. Mas o que eu vi foi uma paixão à primeira vista. Era uma abóboda esmeralda que reluzia numa mata. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é lá que eu vou. Vai, vamos descer. E ela olhava aquela mata e falei, como é que é? É lá que eu vou. Vambora que eu tenho que ir lá. Não vamos nada, nós vamos lá. Não, deixa pelo menos eu ir ali na capelinha e tal. Então vamos na capelinha e vamos lá. No que a gente desceu, vinha uma senhorinha com um carrinho. Uma senhorinha local, eu vi que era. Eu falei, vou perguntar para essa senhora. Não, vamos lá rezar na capelinha. Não, nós vamos, mas eu quero perguntar à senhora. Eu olhei na linha aqui, expliquei, não disse para ela o que eu vi. Falei, o que nós temos lá? Ela olhou e falou assim, sim, o Bosque de Valinhos, é isso. O que é isso? Sim, era onde os pastorinhos costumavam ir, onde Nossa Senhora apareceu umas vezes, onde o anjo de Portugal apareceu. Eu olhei para minha mulher e falei, é lá que eu vou. É lá, tá me chamando, é lá. Meu lugar é lá. E ela, não, vamos primeiro na Zinheira. Fui também, muito bonito, rezei, e eu nervoso, tem que ir lá. Eu tenho que ir lá enquanto tem luz, que a gente chegou mais de tarde. Eu falei, tem que ir lá. E vamos embora lá então. Aí ela falou assim, não, esse homem vai vamos levar esse homem lá. As mulheres são mais pacientes, e foram mandando. E aquela poeirada, aí passava um carro, aí levantava aquela poeirada, né? Quando levantou uma hora dessa poeira, que eu olhei na distância, tem uma luz que se forma como o sol na minha frente, mas o sol não estava mais lá. Eu olhei, falei, o que é isso? Quando eu vejo, está lá. Ela, Nossa Senhora de Fátima, me aparece lá dentro. E aí eu olhei e falei assim, mãe, então é aí mesmo. Aí ela abriu aquele sorriso, eu falei, mas é aí que eu vou. E aí, ela, nesse trajeto, eu falei para minha mulher, fomos rezando, e ela me pediu, ela falou assim, você tem tantos anos já a serviço de Deus, mas tem uma coisa que você tem que ter em mente, você deveria documentar isso. Eu falei, como é que eu vou documentar isso? Ela falou, você vai escrever do jeito que você quiser, mas você escreva isso e publique. Aí eu falei, mãe, não estou com vontade de escrever um livro. Ela falou, não, escreva pelo menos uns 2, 3, 4. Aquele jeito de mãe, né? Ela tem muito jeito para lidar comigo. Eu falei, tá bom, eu vou considerar, mas não respondi. Ficou por isso. Minha mulher perguntou o que houve, o que ela disse, eu expliquei, ela ficou calada, não se meteu, mas também não gostou porque viu que eu disse que, no fundo eu disse que não. E foi assim. Como eu me apaixonei por aquele bosque, vi coisas fantásticas ali, isso é para outras vezes, foram tantas visões, tantos fenômenos. Mas o mais bonito é que logo dessa primeira vez, ela fez o fenômeno do sol, e a minha mulher viu pela primeira vez. E ficou encantada, como é que o sol podia se mover no céu, mudar de cor, pulsar, virou uma aliança no final, vazada. Não havia céu, era uma aliança de ouro. E ela ficou encantada, ela nunca tinha visto aquilo. Claro, ela se apaixonou também. Falou, nossa, isso aqui... Eu disse para ela, eu só tinha visto aquilo uma vez antes, em 1999 em Medjugorje, onde eu tinha ido, tinha visto isso. Numa missa celebrada pelo Frei Ioso, né? Não sei se conhece o Frei Ioso, que tinha sido preso na época da ditadura e tal. Pois bem, eu só tinha visto e vi lá. Eu falei, meu Deus, esse lugar é maravilhoso. Quando a gente voltou, o meu diretor espiritual, Frei Juan Antônio, não sei se já falei sobre ele, é espanhol e era um frade agostiniano espanhol, me acompanha muito, né? E eu liguei e falei, Frei, você não acredita que eu vim em Fátima, não sei o que. Ele falou, eu fui a Fátima uma vez com a minha família de carro, saindo de Oropesa, que ele é de Oropesa, do interior da Espanha. E era muito bonito, eu não vi nada disso, então nós temos que ir lá, eu vou lá contigo. Falei, como é que você vai lá comigo? Não, vamos organizar um negócio, vamos lá. Falei, tá bom, ano que vem, quando tiver férias, a gente vai. Em 2008 nós voltamos, eu tinha férias e voltamos. E o Frei me pressionou, eu tenho que ver esse negócio desse tal de milagre do sol aqui, você entendeu? Eu falei, Frei, vamos botar as coisas... Eu não mando nela, ela que manda em mim. Não, nós temos que botar isso limpo. Eu sou frade, rapaz. Eu trabalho, tem tantos anos de sacerdote, sou exorcista. Como é isso? Não, eu quero ver. Então tá, vamos pedir, pede aí. Pede aí, você não é o filho amado dela? Pede aí. Mas aí ele pedia. E ele pedia. Lá pelas tantas ele riu e falou assim, sabes do quê? Eu acho que eu vou ver. Falei, tomara, Deus queira que você veja. Mas eu fiquei ressabiado. Falei, não vai fazer 2 vezes uma coisa assim? Peraí, né? E ele não precisa ver, ele é padre. Ó, tem que ter mais fé que todo mundo, vai fazer pra quê? Eu vi. Minha mulher viu, ele é padre, não tem essa. Por via das 2, vou perguntar pro anjo. Aí meu anjo estava lá, aí estava o meu, o dele, esses anjos eu já conheço bem de tantos anos, e falei com ele, olha, o Frei quer que aquele negócio do sol, sabe?
Você podia quebrar um galho e fazer, né? E ele caladão. Meu anjo é muito caladão também, assim, sério, né? E caladão ficou, não disse nem que sim, nem que não. Falei, Frei, é o seguinte... Aí a gente ia a pé, né? Nesse caminho eu falei, Frei, ó, o anjo não me falou nada, Nossa Senhora não me apareceu. É o seguinte, eu não sei. Mas a gente vai rezar num lugar maravilhoso, você vai sentir essa força, Frei, que você nunca foi lá e tal. Mas eu vi a decepção na cara dele. Mas não é, né? Então no caminho, como nós falamos, aí ela me aparece de novo. Aí, da mesma forma, aí eu olhei e me assustei um pouco, eu não esperava. Ele pescou que eu estava vendo, eu fiquei calado. Ele falou, ela apareceu para você e você não está compartilhando conosco, isso é um absurdo, que eu sou seu diretor espiritual. Aí tá. O que ela está dizendo? No fundo, ela apareceu para perguntar. Ela só fez uma pergunta para mim. E o livro? Aí eu falei, O que ela te perguntou? Ela perguntou, e o livro? E você? Disse que vai fazer um livro bonito para ela, né? Eu falei que não. Aí o sangue espanhol veio. Ele ficou irado. Que absurdo! Como é que você diz isso para sua mãe, que ele salvou a vida, que ele criou, que nananá, você trabalha para Deus, como é que você tem coragem? Né? Eu falei, calma. Aí eu olhei para minha mulher assim, calma. Ela falou assim, nesse ponto o Frei tem razão. Tá bom, tá aceito. Eu vou escrever. Mas não me aperta que eu não quero escrever agora, mas vou escrever. Vai escrever? Vou escrever. Tá bom. E o Milagre do Sol? Falei, eu não sei. Falou nada. E aí que vem a coisa mais bonita que eu acho como é que eu posso dizer? Da delicadeza de Nossa Senhora de Fátima. O Frei Juan Antônio nasceu no dia 19 de agosto. Ele nasceu na madrugada do dia 19 de agosto, lá em Oropesa. Né? E uma das aparições, a aparição talvez mais importante de Nossa Senhora de Fátima foi que dia? 19 de agosto. Lá no bosque, onde existe exatamente a imagem mais bela de Nossa Senhora que eu já vi na minha vida, aquela imagem branca, de pedra, aquela imagem é a imagem que quando eu olho para ela, na primeira vez que eu vi aquela imagem, eu tomei um susto. Eu falei, o homem que esculpiu isso aqui viu Nossa Senhora. Eu falo, não viu, eu falei, viu, porque é praticamente igual quando eu a vejo, o rosto dela é praticamente aquele. Aí me perguntaram assim, eu falei, eu a vejo assim. É uma menina, deve ter uns 15 anos de idade, linda. E é praticamente aquela imagem, se vocês forem ao Bosque de Valinhos em Fátima, vocês são daqui, podem pegar o carro, 1h15 estão lá. Menos até, 1h15 vocês vão devagarinho. O ônibus leva isso aí, né? Então, olhem para a imagem e vejam o rosto de Nossa Senhora, que é praticamente aquele. E a primeira vez que eu vi também, tomei um susto. Falei, como é que pode? Eu falei para minha mulher, o homem viu. Ele deve ter visto, mas eles disseram que não viu. Não sei. Mas para mim era incrível, porque era... E o Frei, quando olhou, falou, é essa sim. E ele olhava, ele falou, realmente é preciosa essa imagem e tal. Quando nós chegamos lá, o anjo falou, agora diz para o frade olhar para o sol. O problema era meio-dia e estava um calor desgraçado. O sol era brabo. Aí eu falei, vai cegar o homem, vai ser ruim para mim. O que eu vou dizer lá depois? Diz para ele olhar. Eu falei, Frei, é o seguinte, o anjo falou que você pode olhar que o milagre vai acontecer. Agora, sim. Eu falei, você quer ver ou não quer ver? Aí quando ele olhou, ele fez assim, não é possível, a luz do sol sumiu. Aí eu falei, rapaz. Eu falei, então fica olhando, Frei. A minha mulher olhou e falou, dá pra ver tranquilamente, meio-dia. Aí quando eu olhei, falei, graças a Deus eles vão fazer. Porque a luz parece que some, você olha como se fosse um... E o sol começou pra lá. Mas o Frei, eu acho que ele é muito, muito espontâneo, ele não esperava. Ele começou a gritar. Ele tem um vozeirão assim de barítono. Ele começou, não é possível que eu estou vendo. Aí ele começou a gritar. E daqui a pouco veio umas senhoras pelo bosque. Elas nos olharam assim, né? E viram aquele homem zarrão, vestido de padre, gritando. A mulher falou assim, são loucos. E passou. Mas o Frei parecia que não via mais ninguém. E aí teve todo aquele milagre, o Frei emocionado, o Frei gargalhava, depois botava a mão assim no rosto e gargalhava e falei assim, ele falou, é inacreditável o que eu vi. Eu falei, eu vi, mas é inacreditável o que eu vi, mas aí ele falava toda hora isso e tal. Aí ele falou assim, eu queria então dizer pra você que o meu aniversário é uma coisa fantástica, eu tenho que homenagear a Nossa Senhora, aquela coisa dele. Ele falou assim, então vamos ali rezar em frente àquela imagem de Nossa Senhora. Vamos agradecer. Eu falei, bonito, Frei, vamos agradecer. Aí nos ajoelhamos e tal, aquela imagem linda e tal. Aí o anjo falou assim, repara na imagem, no manto dela.
Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque Nossa Senhora de Fátima se traja de branco, não é isso? Mas em outras partes, não. Olha o manto. Aí, inacreditável, o Frei, quando ele vira para mim e fala assim, eu acho que eu estou tendo uma alucinação. Eu falei, por quê? O manto está mudando de cor. E o manto, que é branco, quem conhece lá, começou a virar verde, vermelho. Foram todas as cores. Aí que ele gritava mais ainda. Aí botava a mão na imagem, beijava. Me beija. Então, a minha relação com Fátima é assim, visceral, uma coisa inacreditável. E dele mais do que a minha, porque como ele é espanhol e a ordem todo ano o manda para ver a família que é na Espanha, ele nunca pega um voo direto para a Espanha. Ele desce em Lisboa, mal pisa em Lisboa e já está em Fátima. E faz um retiro pessoal e vai no bosque. E ele todos os anos vê. Inacreditável. E essa coisa do Milagre do Sol tem outra coisa mais incrível. Eu tenho um primo que também foi com a gente, seminarista hoje, já depois de velho, né, formado em Direito, mas resolveu ser sacerdote, se sentiu chamado. E esse meu primo estava conosco nessa também, viu, se emocionou muito com esse Milagre do Sol. E não sei porquê, eu não tenho isso, meu anjo disse para mim assim, ele vai receber um dom especial por conta da vida que ele escolheu ter. Deve ser o sacerdócio, não sei. Por quê? Pelo amor de Nossa Senhora e de Cristo, ele onde ele estiver, quando ele estiver rezando, ele olhar para o sol, ele vai ver uma Eucaristia e uma aliança e vai ver o sol. Eu falei para ele, falei, olha, me disse isso assim, assim. Ele falou, mas eu falei, não, mas sou pecador. Mas esse negócio de ser pecador é relevante, todo mundo é pecador, né? Eu também sou, mas tá bom. Onde ele está, ele consegue ver. Ele tem, a graça dele é tão grande que ele gosta de dar umas corridas na Lagoa Rodrigues Freitas, no Rio de Janeiro. Ele, quando vai correr, ele olha para o sol e vê o tempo todo. E fica o tempo todo, ele me diz que fica o tempo todo. Como se fosse uma hóstia na frente dele, ele vai rezando o terço e correndo. Não me pergunta por que escolheu a ele. Eu não tenho isso. Eu tento olhar, não consigo. A não ser que o anjo me diga, agora você pode olhar, né? Eu não consigo. Então, assim, Nossa Senhora tem uma coisa particular para cada um de vocês. Para cada um. E essa minha relação com Fátima é uma coisa inacreditável. É o lugar que eu digo para todo mundo. Eu falei, se eu pudesse escolher onde eu gostaria de morrer, era ali. E não era só ali, é em frente à imagem do dia 19 de agosto, ali. E se pudesse ser enterrado ali, eu seria muito feliz. Não vai acontecer nunca, mas eu gostaria, né? Então, assim, é a minha relação com Portugal. Desse ano em diante, eu já voltei aqui para fazer retiros espirituais com o Frei, com alguns amigos, no mínimo 6 vezes. Todas as vezes para ir a Fátima e passar uma semana em Fátima, eu gostava muito. Infelizmente, depois de um tempo, isso acaba sendo reconhecido, né? Lá, as pessoas... E eu queria ficar mais sozinho, mas isso aí é um outro problema. E então, a minha relação com os livros, na verdade, nasceu em Fátima. Foi em Fátima que eu tive essa ideia. Claro que eu sou assim um sujeito muito difícil de lidar. Nossa Senhora tem que ter muita paciência comigo e ela tem. Meu anjo da guarda tem que ter mais ainda, porque com ele, então, o diálogo é muito direto. E eu só fui começar a escrever em 2011. Na realidade, eu dei meu sim em 2008, só fui começar a escrever em 2011. Né, pro desgosto do Frei, só em 2011. Mas tá aí. Eu na verdade escrevo por amor, por prazer, mas também para documentar essas coisas que eu vejo. E depois do primeiro livro eu cheguei a uma conclusão. O livro chega onde eu não chego, onde eu não posso ir, né? E isso é que me encantou a respeito do livro. Então eu nunca fui à Noruega, nunca fui à Finlândia, nunca fui à Islândia, nunca fui ao Japão. O meu livro está lá. E está em outros lugares, as pessoas se evangelizam, se comunicam comigo pela internet. Agora temos aí o YouTube, por isso que eu estou gravando, porque essas pessoas estão lá. Então é uma coisa que me impressionou muito, eu não sabia. Hoje eu vejo o quão importante é a questão de ser escritor. Sei que eu acabo demorando muito para soltar os livros, mas é porque eu tenho essa minha carreira de advogado, sou professor também, tenho família, tenho que cuidar das coisas, eu acabo tendo pouco tempo para escrever, eu sei que é ruim. E sei também que o desejo das pessoas é que eu explique mais, né? Mas o que vocês têm aqui em Portugal, hoje, esse livro Você Pode Falar com Deus, é a base. É como a coisa começou e os fundamentos para isso tudo. A partir daí, vem outros livros, né?
Então, eu com o tempo vou tentar explicar mais desses fenômenos de uma forma que vocês consigam entender. A dificuldade fenômenos místicos não são explicados ou vistos em palavras. E mesmo quando eu me comunico com eles, a maioria das vezes, com o meu anjo, com o santo, com Nossa Senhora, não vem em palavras, vem telepaticamente em blocos de imagens. É o que é o melhor que eu posso dizer para vocês o que é, blocos de imagens. Então, em 1 segundo, eles podem me passar uma informação que eu, para passar para vocês, levaria de repente 10 minutos, entendem? E mais, é da minha responsabilidade transformar aquilo que foi visto em palavras. Então, notem, a mensagem sempre vai passar, isso não é só comigo, através da minha mente, das minhas palavras para vocês. Então, a minha responsabilidade como instrumento é muito grande, porque sempre vai passar pela minha inteligência, pela minha capacidade de reter aquilo, de compreender aquilo. Então, Deus é perfeito, mas eu posso errar. Graças a Deus até hoje não aconteceu, mas eu poderia errar. Mas é muita responsabilidade. E depois de um tempo eu pedi a Nossa Senhora que me aposentasse disso, né? Eu queria me retirar e que ela botasse alguém mais jovem, porque hoje em dia eu estou com 46 anos, falei, estou muito velho já para esse tipo de coisa. E eu acho que já tenho tenho no mínimo 25 anos de serviços prestados, tenho direito a uma aposentadoria. Aí já entra aquela coisa do advogado, né? Que é uma coisa feia. Não ser advogado, mas essas coisas são feias, eu tentando negociar. Mas nunca consegui. Então, depois de um tempo, também desisti. Falei, quer saber, vamos ver até onde eu vou conseguir levar isso e tal. Mas aí ela fica ampliando a obra, ampliando. Eu fico um pouco nervoso com essas coisas. Eu acabei aqui em Portugal. Para mais coisas, né? Que também me deixa um pouco tenso. Mas aí eu fui pensando, né? Falei, poxa, eu devo tanto a Fátima e tanto ao povo português. Porque todas essas coisas aconteceram ligadas a Fátima. Meu ancestral português está muito distante, mas eu estou ligado assim de uma forma visceral com Portugal, entende? E aí do nada o pessoal na feira de Frankfurt se comunicou com o pessoal da minha editora, o pessoal daqui. Eu primeiro achei que era algum tipo de brincadeira, né? Quem é que vai saber quem é Pedro Siqueira em Portugal? Peraí. Mas sabiam e de repente tinham 5 editoras aqui interessadas e eu me assustei um pouco, fiquei um pouco arredio, meio que empurrei um pouco para a moça lá de confiança da editora brasileira, não queria tratar sobre isso, pensei, minha vida já está muito difícil, vai ter mais essa incumbência, talvez eu não dê conta, então não... Mas era isso, e o meu anjo falou assim para mim, você tem um compromisso com Portugal. Lembre-se de Fátima. Aí vem aquele sentimento de culpa, eu não posso, né, negar Fátima. E aí surgiu tudo isso, eu estou aqui agora, né, com vocês. Então, assim, é uma honra muito grande. Eu tenho muitas outras coisas a fazer aqui com vocês em Portugal. Isso é só o início. Vamos começar com calma sempre para não assustar ninguém. Hoje eu tenho essa consciência da dimensão do susto, né, da dimensão de como as pessoas às vezes se assustam. Eu sei que o desejo muito grande é de participar de um terço, que é realmente o fundamental, porque ainda que eu não dê uma mensagem para aquela pessoa, a pessoa vai sentir. Ela vai sentir o que se passa ali. E tanta gente conseguiu ver e ouvir, gente que nunca teve um fenômeno na vida, quando foi ao terço, experimentou coisas que nunca imaginou que fosse experimentar. Não por minha causa, por causa dela, da nossa mãe. E dos anjos. Bom, aí é uma coisa só, porque ela é a rainha dos anjos, como dizia São Francisco de Assis. Então, assim, a minha ideia é essa. A minha vantagem é que o livro pode percorrer Portugal quando eu não posso. Então, vamos aguardar. As coisas vão acontecer, porque vocês são o povo de Fátima. Eu não canso de dizer, eu falo assim, no mundo, português é uma língua praticamente deixada a escanteio, né? Claro, nós somos quase 200 milhões de brasileiros, a língua está praticamente viva por isso, porque a população de Portugal é menor que a população de São Paulo. E Moçambique e Angola estão muito pequeno, Cabo Verde muito menor. Mas nós falamos o nosso português, falamos português e mais. Quando estou com os outros estrangeiros, eu digo, e Nossa Senhora fala português. Como é que você pode dizer que Nossa Senhora fala português? Nossa Senhora é de Fátima, ela fala português.
E comigo ela fala português. E com os pastores ela fala português. Então, olha que coisa bonita. Nossa Senhora, além de falar croata lá com o pessoal de Medjugorje, ela fala português. Olha a nossa responsabilidade. Isso tem que significar alguma coisa, entendem? Significa que nós somos um povo muito amado, muito escolhido. Ela fala a nossa língua. Estão entendendo? Ela poderia escolher qualquer língua do mundo. Ela quis falar português em pleno século XX. É moderno, somos nós. A minha avó estava viva. Entendem a responsabilidade? E olha a responsabilidade de Portugal. As pessoas ficam me cercando, fala de anjo, fala de anjo, fala de anjo. E aqui de Portugal vem muitas perguntas para mim via Facebook, via Instagram e tal. Muita gente de Portugal lá fala de anjo. Eu falei, mas vocês têm que falar de anjo. Por quê? O anjo de Portugal, anjo da guarda de Portugal, que era um arcanjo, apareceu a vocês. Ensinou uma oração para vocês. Que povo tem essa graça? Que povo? O povo português. Vocês. Entendem a relevância dessas coisas? Então nós temos que fazer por onde? Nós temos que mostrar a nossa fé, mas não com palavras, com atos. O Papa quis vir para os 100 anos de Portugal. O Papa não fala nada de português. Ah, ele não precisa porque ele é argentino, a gente entende, o brasileiro entende. Tá bom, mas onde ele quis vir? Fátima. Então é uma responsabilidade grande. Eu tenho consciência de que eu tenho essa responsabilidade. E eu gostaria sim que o povo todo de Portugal tivesse isso, mas especialmente os jovens. Porque as pessoas me dizem, a fé em Portugal está morrendo, os jovens não querem, os jovens não querem. Não. Sabe? E eu vou dizer para vocês, a minha grande função talvez seja essa, com os jovens aqui. Então é uma honra muito grande estar aqui. Falei demais, infelizmente me dão 10 minutos, se deixarem eu vou falar 1 hora. Hoje lá na rádio, na RTP, tiveram que botar relógio, senão a gente ia embora também. Mas também aí o locutor também estava interessado, ele foi um bate-papo, começa a conversar comigo, eu tô achando que eu tô conversando, né? E aí a gente vai embora. Você dá papo para brasileiro, o negócio vai durante... E eu estou descobrindo que com os portugueses também, né? Então o negócio fica difícil. Botou o brasileiro com o português, a gente vai embora, sabe? Vamos ficar aqui. Tem que botar um alarme lá. Acabou esse negócio aí, chega. Né? Então, assim, é gratificante saber que vocês estão aqui. É gratificante saber que eu estou aqui. Já agradeci tanto a editora Bertrand por esse carinho, por sei lá, não sei por que eles foram lá me buscar no Brasil, mas eu estou aqui. Diga. Verdade. Sim. Então, o contato aqui em Portugal pode ser através da editora. E aí foi uma falha basicamente minha. Era um evento para bloggers, para o pessoal mais íntimo aqui. E só que de alguma forma vazou. E as pessoas começaram a me perguntar, posso ir lá? E aí eu botei só 2 dias atrás no Instagram, no Facebook, falei que eu estaria aqui. Não era para ser. Acabou que eles estavam esperando umas 15 pessoas, mais ou menos. Mas o que nós vamos fazer? Assim que são as coisas. Mas eu queria muito saber quem são, o que vocês pensam, essas coisas, né? E aí eu pedi um pouquinho mais. Eu sei que é pouco, que não divulgamos, eu tenho consciência disso. Não o que vai acontecer lá na comunidade portuguesa de Londres. Lá nós estamos preocupados com outra coisa. O padre hoje me falou, estou muito preocupado, não vai dar. Não vamos ter espaço. Não tem problema, a gente invade a rua dos ingleses e vai ficar por isso mesmo. Não, mas os ingleses, não, nós vamos invadir. E é para isso que nós vamos lá, os portugueses, nós vamos invadir aquilo lá. Mas aí é para uma oração, foi divulgado e tal. Aqui é um início só. É bom às vezes a gente começar assim pequeno, nem tão pequeno, né? Como deveria ser, mas só para um primeiro momento. Mas eu quero dizer que daqui para diante o que eu vier fazer aqui, realmente eu vou divulgar com antecedência, a editora vai divulgar também. E aí vocês podem ligar, né? A editora lá do Brasil, coitado, o que recebe de telefonema, tudo é uma loucura. Já fica até uma moça lá, já está especializada, até mais do que eu, em responder perguntas até sobre anjos, já. Não, eu queria deixar uma pergunta aí, às vezes ela mesma responde, sim, está na página tal, ele disse tal coisa, é impressionante, né? E aqui uma hora vai chegar assim, né? Então, é uma honra tê-los aqui, uma honra estar em Portugal.
quero dizer também que é uma honra com o povo angolano que me acompanha, e vão ao terço no Brasil, e vão ao terço agora em Londres também. E não fui a Angola, não fui. Ah, então tá aí. Eu tenho uma dívida grande com vocês e me impressionou muito uma vez que fui no interior de São Paulo e tinha um grupo grande de Angola. Eu fiquei impressionado. Como é que um grupo de Angola vai bater no interior de São Paulo? Me disseram, nós viemos para o Brasil, soubemos que você ia fazer o terço, aproveitamos para conhecer Rio e São Paulo, alugamos um carro e viemos aqui de carro para rezar com você. Eram alguns carros. Eu fiquei muito impressionado, eu não sabia. Aí eu perguntei, mas como é que vocês de Angola me conhecem? YouTube. Eu falei, verdade, eu nunca tinha né? E levaram acho que foram os primeiros livros meus que foram bater em Angola, foram dessa gente, porque já tem alguns anos. E aí eles compraram alguns para dar de presente. Aí eu perguntei, né, porque tem essa coisa dessa barreira um pouco linguística, que até o sotaque de vocês, o português que vocês falam, é muito próximo do português de Portugal. Mas o nosso do Brasil é uma coisa muito peculiar. É que os portugueses estão muito acostumados conosco por conta de novelas e outras coisas, né? E eu perguntei para ele, mas você vai ler esse português? Aí ele falou para mim assim, vamos ler. E me disse, não é muito usual lá em Angola, nem em Lisboa, nem em Portugal e tal, mas nós vamos ler. Falei, que bom. Eu nunca mais tive notícia, né? Mas a grande vantagem agora da editora Bertrand é o português que vocês estão acostumados. Porque eu gosto de uma redação direta, de uma redação enxuta. Eu gosto de uma redação clara. Eu quero que a pessoa entenda, seja o nível escolar dela qual for, que ela entenda exatamente o que eu estou dizendo. Isso eu faço questão. Eu não faço questão de ser Nobel de nada, vocês estão entendendo? De ser prêmio literário, isso não me interessa em nada. Mas eu faço questão de passar a minha mensagem de uma forma clara. Eu quero passar aquilo que eu penso de uma forma clara. E nada melhor do que uma tradução ainda para ficar ainda mais caseiro para vocês. Então essa é a grande vantagem. Mas de fato, o livro já... Agora, convite para oração em Angola, assim, eu recebi muito informalmente, mas nenhum padre chegou e falou, vamos a Angola, né? A minha ideia, inclusive, é que no ano que vem, já aqui em Portugal, eu faço alguma coisa. Eu tenho uma amizade muito grande. Cadê o Padre Marcos? O Padre Marcos é português, e será pároco numa igreja Marcos Pinto, que é o chefe lá da missão portuguesa católica. Foi ele que obteve a autorização lá para Londres. Eu que demorei aí, ele já tem autorização há um tempo. Eu sou muito enrolado, eu tenho que tirar férias no trabalho para conjuminar tudo. Então a autorização nós já tínhamos, eu que demorei, culpa minha. Os portugueses de lá, de Londres, estavam esperando, já tem tempo, eu demorei. Mas enfim, agora saiu, consegui. E ele vai sair, porque é por temporada, né? Ele ficou 3 anos lá, agora ele vai ser pároco, esqueci o nome da paróquia, é uma paróquia nova na Ilha da Madeira. Então o que eu vejo é que nós teremos um terço ano que vem na Ilha da Madeira. Essa é meu principal objetivo, seria um terço na Ilha da Madeira. Vamos ver o que acontece, mas aí eu vou divulgar com antecedência, vou divulgar bem. Em Angola realmente não tem. Eu tenho convite de muitos lugares, alguns lugares já todos autorizados e prontos. O problema sou eu novamente, por causa da minha vida, porque a dificuldade de me deslocar para ir. Estou devendo para alguns estados norte-americanos, Estados Unidos já tem tempo, mas também ano que vem eu prometi para vocês, estarei e vou estar sim em algumas cidades americanas, norte-americanas, para fazer o terço. E aí não é só um compromisso com aqueles que são de língua portuguesa, sabe? Eu tenho um compromisso com a comunidade latina hispânica, e eu me comprometi, vou lá, vou fazer em espanhol, e também com alguns americanos, então também teremos em inglês, e assim vai. Mas aqui o meu compromisso é com vocês em português, na nossa língua. Então, assim, Então, o sonho da minha vida era rezar em Fátima. Para muita gente. E eu pergunto para Nossa Senhora todo dia, cadê uma permissão para eu rezar em Fátima? Onde está? O mais curioso é que uma vez um homem que é até espanhol, chamado Jaime, um teólogo, foi bater lá no Recife, no Nordeste brasileiro, atrás de mim, porque ele é estudioso de Fátima, pertence ao santuário. E basicamente foi me dizer que o que eu faço é muito autêntico, é verdadeiro, ele estuda o que eu faço e lá o pessoal do santuário sabia e tal. Eu queria mesmo que me dissesse assim, vem rezar o terço aqui, sabe? Nunca nenhuma autoridade de lá, porque eu também não vou me intrometer e não vou convocar. Porque se eu falar assim, vamos rezar o terço em Fátima,
a multidão que vai chegar lá vai ser uma loucura e vai chamar muita atenção. Eu não quero aborrecer nenhuma autoridade eclesiástica. Eu quero que eles estejam de acordo. Eu sou muito obediente. Se eles me querem, eu vou. Se não me querem, vamos esperar. Entende? Agora, eu não nego para ninguém. Eu tenho alguns sonhos da minha vida. O primeiro sonho eu realizei, que era rezar um terço no Santuário da Medalha Milagrosa no Rio de Janeiro. No Santuário do meu coração no Rio de Janeiro. Você vai agora em novembro. Vou em novembro. As freirinhas graças a Deus entrou uma freira jovem na chefia daquilo. Ela tomou a frente e ela me convidou, já fui 2 vezes. Ela falou, quero você aqui. Eu falei assim, a irmã caiu do céu, a senhora. Porque o sonho da minha vida, um dos sonhos da minha vida é ali. Ali foi o único lugar da minha vida em que eu olhei o Santíssimo e se projetou o rosto de Cristo. Eu vi o rosto de Jesus, a única vez que eu vi foi ali dentro. Né? Vi um bidimensional, mas vi com detalhes, ficou na minha frente muito tempo. Outra coisa, ali naquele lugar, um dia quente, né, de manhã que eu estava rezando, eu estava me sentindo muito chateado, meu anjo da guarda me mostrou algumas letras e eu perguntei, que são esses símbolos? Ele falou, isso aqui é um alfabeto angélico. Essa eu nunca publiquei e talvez nunca vá publicar. Eu guardo em casa, eu desenhei, está lá, tem algumas letras. Foi ali também, nunca mais vi, foi a única vez que eu vi. Então ali era um lugar assim que eu falei, não, mãe, eu trabalho para você há tanto tempo, eu quero rezar aqui, tu pedia muito. E aconteceu. Outro lugar que eu faço questão é o Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo, que eu vou todo ano, eu sou muito devoto. Um dia também eu tenho certeza. E o mais curioso é quem administra aquilo são os padres redentoristas. No Paraguai eu rezo com os padres redentoristas, em Manaus eu rezo com padres redentoristas, em todos os lugares, Goiânia e tal, todos os lugares eu rezo. Ali, por incrível que pareça, eu nunca consegui. E o outro lugar é Fátima. Mas Fátima corre o risco de eu não conseguir nem falar, de tanta emoção, né? Eu acho que ela vai devagar comigo, ela fala, esse garoto vai chegar lá, não vai conseguir fazer nada. Ela fala, meu filho, vamos lá, o pessoal está esperando, e eu não consegui. Então acho que Fátima corre o risco de eu infartar um pouquinho, mas eu quero muito, você não tem ideia, nossa. Eu quero muito, ela sabe, todo mundo sabe, os portugueses que me conhecem sabem. É que eu não sou assim, eu não faço pressão, não vou me intrometer, mas é claro que eu quero, meu Deus, capaz de eu fazer o troço todo de joelho lá, e nossa, eu queria, era um sonho, é como se ela dissesse assim pra mim, tá vendo, você cumpriu a sua missão, alguma coisa assim, sabe, um sinal pra minha vida pessoal. Eu falar assim, meu Deus, eu fiz, eu consegui aquilo que eu, sei lá, nem imaginava. Tem tanta coisa também que eu nem imagino e vai. Mas enfim, seria uma grande graça. Claro que tem outros lugares que eu gostaria muito. San Giovanni Rotondo, na Itália, porque o Padre Pio em Assis, na Basílica, porque São Francisco foi o primeiro santo que me tocou e eu senti fisicamente o toque, sabe? De me abraçar, de me pegar como vocês pegam. Então, assim, eu tenho alguns desejos. E os meus desejos passam por Fátima de uma forma muito intensa. Fátima é maravilhoso. E no Brasil é uma pressão muito grande hoje para que eu leve um grupo para rezar comigo em Fátima, como essas excursões para santuários. Há uma pressão. Um dos empresários que tem uma empresa dessa que é excelente, eu não vou fazer propaganda não, fiquem tranquilos, mas é meu amigo, é um homem de oração e toda hora ele fala. E agora ele foi inteligente, ele foi no Frei Juan Antônio e falou assim, vocês dois vão levar, Frei. E o Frei falou, mas eu só gosto dos santuários marianos. Falou, você leva em santuário que você quiser. E aí aquela coisa, o Frei já fica no meu ouvido, nós vamos lá levar o povo, não sei o que. Eu falei, Frei, já imaginou quanta gente, Frei? Como é que a gente vai cuidar de tanta gente? Vamos rezar com essa gente todo no bosque de Fátima. Vamos levar todo mundo pro bosque. Já pensou aquele monte de gente? Eu falei, Frei, eu acho que vão expulsar a gente de Fátima. Eles não viram isso, Frei. Os homens são mais tranquilos. Não, nós vamos e tal. Então, há assim, muitos projetos. Infelizmente, meu tempo é muito curto, porque quando comecei tudo isso, eu poderia ser um missionário pura e simplesmente, mas eu quis trabalhar. Aquela passagem do Evangelho da Carta de São Paulo que diz eu vou ganhar o meu sustento com o meu próprio suor, eu faço questão disso. Então, eu tenho meu trabalho.
eu faço questão, eu tenho meu trabalho hoje em dia até como escritor, mas é um trabalho, tudo bem, a dedicação quanto a isso poderia ser melhor, é que eu fisicamente não tenho essa resistência toda de escrever. Eu hoje em dia acabo escrevendo à madrugada, mas é muito cansativo, eu não posso cometer erros, eu tenho que ter uma técnica também, porque tem lá minha vaidade pessoal que é lamentável, mas você vê, eu tenho minha formação, eu fiz mestrado, doutorado, eu não posso sair escrever de qualquer jeito. Outra, eu tenho que olhar e saber que aquela pessoa vai compreender, que pessoas de menos cultura vão entender. Isso tudo passa por esse momento, né? Então, assim, é uma vida complicada que eu sinto que saiu um pouco do meu controle e eu tenho loucura por controlar essas coisas, mas infelizmente hoje em dia saiu. E eu estou exatamente no limbo, eu não sei mais o que será e como será. Mas tenho esse desejo, aqui em Portugal. Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Vocês podem perguntar? Eu ia sugerir uma coisa. Diga. Que era que passássemos, sem utilizar a palavra claro, porque acho que era imediatamente revelada, era que passássemos, se calhar, a autógrafos. Sim, os autógrafos primeiro para quem tem horário. Vamos lá.